a cura de um câncer, que foi um evento marcante em sua trajetória de vida. E um dos momentos mais emocionantes da carreira de Ana Maria Braga ocorreu quando ela proporcionou e cedeu um espaço no seu programa, no programa Mais Você, para o autor cristão Augusto Cury compartilhar sua jornada de deixar o ateísmo para abraçar com a plenitude da fé em Cristo, diante de uma audiência nacional. Voltamos aqui ao papo com o escritor mais lido dessa década, com um novo livro dele, O Homem Mais Inteligente da História, que é Jesus. E aí eu soube que você não acreditava em Deus. Eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Talvez fui mais ateu do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, do que Jean Paul Sartre, do que Diderot, do que Marx, que considerava Deus o ópio que entorpece a humanidade. Como a minha teoria estuda a construção de pensamentos e a formação de pensadores, eu estudei como é que Einstein libertou seu imaginário, como Freud, e fui até Jesus Cristo. Esperava encontrar alguém de seu menor valor. Você estudou a vida de Jesus. Exatamente, a história, as reações subliminares. Faz 15 anos que você está... Na verdade, 15 anos escrevendo esse livro, mas faz 20 anos que eu tenho estudado como pesquisador da psicologia, sociologia e psicopedagogia. Eu fiquei perplexo, porque percebi que ele não cabe no imaginário humano. Eu me curvei humildemente à inteligência dele. Agora veja bem, Ana, Pedro, como eu digo nesse livro, Pedro era imperativo, tenso e ansioso. João era bipolar. No momento era tranquilo e generoso. No outro momento ele era, antes de se tornar o que era o apóstolo mesmo? Pedro era imperativo, tenso e ansioso. Se fosse um aluno nos dias de hoje, todo professor queria vê-lo a quilômetros de distância da sua sala de aula. João flutuava. No momento era amoroso, no outro queria destruir aqueles que não andavam com Jesus. Tomé era paranoico e inseguro. Mateus era corrupto. Talvez, se tivesse nos dias de hoje, quem sabe estaria até na Lava Jato. E Judas, o que era? E Judas Iscariotes era dissimulador. Quem é que conseguiria escolher um time desses para executar o maior projeto da sua vida? Mas por incrível que pareça, para espanto das ciências, ele transformava pedras brutas em obras-primas. E eu fui às lágrimas ao perceber o que esses jovens eram antes e no que eles se tornaram. Foram apóstolos da sabedoria, da generosidade, da sensibilidade. Graças ao carinho, ao amor ao e à dedicação de como Jesus. Aquela professora e muito mais. Ele não teve medo de chorar diante deles. Um grande mestre é capaz de falar dos dias mais tristes da sua vida, para os seus alunos aprender a escrever os capítulos mais importantes de sua história, dos momentos mais dramáticos. Agora, quem era o homem, Jesus, que você descobriu através de longos anos de estudo? Bom, ele foi de fato, como eu estou dizendo, o homem mais inteligente da história. Ele geria sua emoção com maestria. Ele conseguia fazer poesia no caos. Ele transformava prostitutas em rainhas. Nós vimos aquele exemplo daquele jovem machucando a sua namorada. Ele era tão generoso que era capaz de transformar quem estava à margem da sociedade num príncipe ou numa princesa. E eu me perguntava, que homem era este? Inclusive quando Judas o beija, ele fala, amigo, para que vieste? Que homem era esse? Que dava tudo que tinha para aqueles que pouco tinham. Ele não tinha medo de ser traído, ele tinha medo de perder um amigo. Portanto, quando eu estudei a mente dele, eu me curvei, como eu disse, humildemente a sua inteligência e percebi que ele não cabe no imaginário humano. Ele tem de ter sido real. Mas eu não defendo uma religião. Especial. Eu não defendo uma religião. Mas só passou a acreditar em Deus. Passei a acreditar em Deus, me tornei um cristão sem fronteiras. Tenho amigos, muitos padres, freiras que eu abraço e beijo, protestantes, líderes protestantes, budistas, islamitas, ateus. Enfim, eu passei um caso de amor com a humanidade. 20 anos. São 20 anos, são mais de 2 livros por ano, né? São mais de 2 livros por ano. E eu queria te cumprimentar, você, um brasileiro aí que foi traduzido para 70 idiomas, né? Turquia agora manifestou desejo de publicar meus livros também. Pois tinha sido publicado na Turquia. É um dos vendedores de livros mais famosos do mundo, pela quantidade de livros, pela qualidade que apresenta. Mas sinceramente, como ele disse, obrigado pelo elogio, Ana, eu me sinto apenas um servo social. A vida é bela e breve como gotas de orvalho. Se nós não dermos o melhor que nós temos para fazer os outros felizes, todo o sucesso é efêmero e não tem sentido. Me sinto apenas um pequeno artesão das palavras. No entanto, a âncora das manhãs da emissora Globo surpreendeu a todos, incluindo a própria rede de televisão Globo, ao embarcar em uma viagem a Israel com o propósito de visitar pessoalmente os locais pelos quais Jesus teria percorrido. Estou aqui ao lado do Rio Jordão, onde Jesus Cristo foi batizado por João Batista. E aqui fora, logo na estrada, nós temos várias passagens bíblicas em todos os idiomas, né? E por que a gente fica tão emocionado quando chega aqui? Agora a gente vai mais
margeando o Rio Jordão, uma coisa que eu também aprendi aqui. O Rio Jordão ele entra ao norte do Mar da Galileia, que é esse lago, e sai lá ao sul, continuando com o Rio Jordão. Então é um dos afluentes, né? Ou se eu posso chamar, um dos alimentadores do Mar da Galileia. Durante essa jornada em Israel, Ana Maria Braga, profundamente comovida com a Terra Santa, expressou a sua fé inabalável em Deus e tomou a decisão de se entregar completamente a Jesus, tanto em espírito quanto em corpo, ao receber o batismo nas águas do Rio Jordão, local aonde o próprio Senhor Jesus Cristo se batizou. Essa atitude, por mais surpreendente que possa parecer, refletiu na sua escolha em seguir os princípios encontrados em Atos 16:31, que exorta a crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação tanto para si mesmo quanto para a sua família. Agora aqui a gente já está pisando nas águas do Rio Jordão e tem toda uma estrutura aqui, olha, de pedras, tudo, as pessoas, os peixes nadando. E aí você entra aqui. Tem uma proteção aqui para as pessoas poderem se sentir assim. Meus amados irmãos e irmãs, a Ana Maria Braga decidiu ir contra as diretrizes da Globo, que não tolera cristãos em seu quadro de funcionários e atores, e quando contrata algum, os proíbe de falar do Evangelho. E isso é tão verdade que a Rede Globo, em seus 58 anos de existência, nunca teve uma programação evangélica na sua grade de programas. Se realmente Ana Maria Braga se converteu verdadeiramente, é só o Senhor Deus que pode julgar.